Brasil. Agora, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. O momento atual que a gente vive é um momento interessante, historicamente interessante, né? Com a guerra na Ucrânia, há uma narrativa da imprensa que não corresponde à realidade do campo de batalha, a gente sempre fala isso aqui, que a imprensa tem mentido muito, e agora, essa semana, parece que escancarou a farsa financeira dos Estados Unidos. Não sei se o senhor acompanhou o jornal, o senhor é um observador atento da cena econômica, né? Mas parece que está ruindo tudo. O senhor vê, nesse cenário de caos, oportunidade para o Sul global de se libertar desses grilhões? Como é que o senhor enxerga tudo isso? Bem, responder a essa questão, Farinazzo, depende de muitas coisas. Primeiro que o chamado Sul global, ou seja, a periferia do sistema capitalista, ela foi muito debilitada, golpeada, e sofreu regressões tremendas do ponto de vista econômico, político, científico e cultural. Nós não temos uma grande liderança do terceiro mundo, como nós tivemos, por exemplo, o movimento dos países não alinhados. Não há tal coisa. Tampouco há uma internacional comunista, como existia desde a época da União Soviética. A articulação da periferia, ela é inexistente. Ela não tem um fórum da periferia. Existem iniciativas como os BRICS, ou iniciativa como o G20, mas isso não são alternativas reais para a periferia capitalista, sobretudo para aqueles países que poderiam contar com uma iniciativa. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que, aqui no Brasil, a propósito do teu comentário, tem algo que a absoluta maioria da imprensa burguesa, da mídia que está aí, e também, lamentavelmente, também, o Farinazzo, dos partidos políticos, estão aliados com a fonte de informação dos Estados Unidos. E aqui o que diz? Que Putin é um monstro e que tem uma ocupação na Ucrânia, que é verdadeira, se abstrai as razões pelas quais existe esse conflito e se coloca a Rússia como um desastre econômico, político, militar e cultural, e que a vitória dos Estados Unidos é, através desse fantoche que é Zelensky, e vai ocorrer o mês que vem. A gente sabe que não é assim, porque temos acesso a outro tipo de informação, não está decidido o campo de batalha, é muito difícil, mas uma derrota da Rússia é muito pouco provável, muito pouco provável. E agora incide o tema da crise. E o tema da crise coloca um problema gravíssimo para a Europa, que lá na Europa, eu tenho muitos amigos lá, a Inglaterra, por exemplo, é claro que não faltam alimentos no supermercado, mas os preços são proibitivos. E o número de greve na Europa está crescendo. A coesão interna da Europa está se debilitando gravemente. Os Estados Unidos não vão poder encalacrar a OTAN o tempo inteiro sob seu comando, sem contestação interna. E agora nós vamos ver o efeito perverso da crise. Está aí o Credit Suisse hoje já colocando a língua para fora. Essa crise tem toda a feição, desde julho de 2019, pela elevação dos preços, pela queda dos salários, pela debilitação dos contratos de trabalho e pelo protesto nos países centrais. Esse protesto tende a crescer. Então, e há também, nós vimos aí, há resistências na Europa, nas classes populares, etc., que não estão totalmente submetidos aos governos que se alinharam com os Estados Unidos no combate à Rússia. Há fraturas muito importantes que a crise tende a abrir. Então, nesse contexto, eu sou cético sobre a possibilidade de emergência de uma liderança, chamemos assim, da periferia capitalista. Mas você anota algo com o qual eu concordo, não sei se totalmente, mas parcialmente. É claro que está se abrindo as condições para que uma liderança desse tipo se afirme. Quem será essa liderança? Certamente não será Putin e a Rússia, porque eles são parte de um confronto direto com os Estados Unidos. Mas o chamado Sul global depende das iniciativas de alguns países. Porque, no que se refere aos BRICS, o único país que efetivamente tem um projeto é a China. A Índia não tem, a África do Sul não tem, e o Brasil tampouco tem. Nós estamos muito debilitados.
E, nesse contexto, eu não vejo de onde pode surgir uma liderança ao estilo terceiro mundo, ou como se chama, o sul global, para enfrentar esse quase monopólio dos Estados Unidos. Mas é claro que as condições estão cada vez mais claras, cada vez mais evidentes. Existe um espaço cada vez maior para uma diplomacia e para uma política externa que fosse efetivamente independente. E, no nosso caso, é claramente um confronto com os Estados Unidos, porque a região latino-americana e caribenha, América Central e etc., é controlada pelos Estados Unidos. Eles têm bases militares aqui, eles têm controle de território, eles têm a presença das multinacionais, eles têm o controle sobre as forças armadas em vários países, a influência do Comando Sul dos Estados Unidos nas Forças Armadas brasileiras é algo inacreditável. A Laura Richardson, que é a que comanda o Comando Sul, ela passeia pela América Latina como Juan por su casa, está aqui sendo recebida por presidente, fez uma aliança estratégica com Gustavo Petro na Colômbia, sabe para quê? Para a vigilância internacional da Amazônia. Como é que os países latino-americanos, países amazônicos, vão ceder em soberania? E o Lula mesmo aqui, olha, vamos fazer com o Biden agora, vamos fazer um centro de pesquisa internacional para benefício do mundo. Não, essa é uma região nossa. E como eu digo sempre, Farina, os Estados Unidos não topam nenhum projeto de pesquisa nossa com as Montanhas Rochosas ou com os Apalaches, nem com Miami, nem com coisa alguma. Como é que nós vamos abrir o nosso território? Isso é uma questão elementar. E digo mais, né, quando eu fico vendo que a imprensa, ou mesmo o ministro Aloysio Mercadante, fica absolutamente satisfeito com o fundo amazônico, com países europeus, Japão, etc., e até Sônia Guajajara, etc., ministros vão lá implorar para os Estados Unidos para que eles abram recursos para cuidar da Amazônia. Se um país como o nosso não tem 10, 12, 15 bilhões para investir no controle, no desenvolvimento da Amazônia, nós não temos direito à soberania, não temos direito à existência, não garantimos nem mesmo o território. Então, por isso que eu acho grave a situação, o debilitamento dos nossos países, Farinato, diante de uma crise que está exigindo novas alternativas, está permitindo, está exigindo alternativas. Então, é uma hora muito complexa, mas eu nunca jogo a toalha e nunca caio em desespero, porque eu tenho clareza que a crise, se tivermos lucidez, capacidade de iniciativa e uma direção política, nós podemos incidir no jogo. Os países do terceiro mundo, os países da periferia latino-americana, e especialmente o Brasil, precisa ter lucidez sobre o que está de fato em jogo.